A história da obra divina em Paulínia, município localizado na região metropolitana de Campinas, São Paulo, teve início na década de 1970. Os primeiros messiânicos residentes na cidade são Yukio Fukugauchi e Chieko Fukugauchi, ele outorgado em 1978 e ela em 1976. O casal estava ligado à Casa de Difusão Campinas. Na década de 1980, a difusão ganha força com a mudança de messiânicos formados em outras cidades do estado de São Paulo, como José de Paula e Souza, Vilma Aparecida Valejo e Lúcia Carbulau Serrete. Estes membros, em momentos diferentes, abrem seus lares para a prática de Jorei e o desenvolvimento da expansão. Dos milagres que impulsionaram a obra divina nesta fase, pode-se citar o caso do pioneiro Carlos Gulino, que sofrera um grave acidente. Segundo os médicos que o acompanhavam, ele não voltaria a andar e permaneceria dependente do uso de cadeira de rodas. Seu Carlos havia passado por uma experiência muito grande. Seu Carlos era mecânico de caminhão, né? E foi um período que ele sofreu um acidente que um motor de caminhão caiu em cima do seu Carlos, né? E isso gerou muitos problemas. Eu não acompanhei diretamente a purificação, mas eu conheci o histórico, ele me contou tudo isso. Na época, quem deu assistência para o seu Carlos foi uma das grandes pioneiras da cidade de Paulínia, que é a dona Lúcia Serrete. Após receber assistência de Jorei de Lúcia, em gratidão à graça alcançada, Carlos recebe o Oricari, Medalha da Luz Divina, comprometendo-se a dedicar sua vida à obra divina. Carlos tornou-se o braço direito de Lúcia. Reverendo José Roberto Bellinger, que fora transferido para a Casa de Difusão Campinas no final de 1988, assim recordou sua primeira visita a Paulínia e o contato com a pioneira Lúcia Serrete. Uma das primeiras visitas que eu fiz foi à cidade de Paulínia, né? Então conheci famílias de membros também, pioneiros da igreja. Conheci Dona Lúcia, né, visitando também a família. Eu fiquei encantado com a pessoa da Dona Lúcia. Eu falo que ela é uma mulher de expansão, né? Realmente foi uma grande mulher, uma mulher de expansão. Primeiro, Dona Lúcia era muito simpática. Ela simpática, sorria muito, né? Muito amorosa com as pessoas, né? Eu nunca vi um momento assim da Dona Lúcia triste ou chateada, não. Ela sempre com um sorriso para receber as pessoas, para acolher, para abraçar. E ela foi uma das grandes pioneiras, junto com a Dona Vilma Valejo. Elas foram grandes pioneiras ali de Paulínia, ministrando Jorei. A força dos milagres do Jorei, que edificou a fé dos pioneiros, foi a base com a qual se expandiu a luz divina e os ensinamentos de Meishu Sama, de 1988 a 1998, por meio das atividades missionárias nos lares dos messiânicos. Era um corpo missionário muito forte na cidade de Paulínia. Então, como nós trabalhávamos muito reuniões dos lares, né? Aí foi interessante que nasceu essa ideia, né, puxa, a gente precisa ter uma unidade religiosa em Paulínia. E Meishu Sama é maravilhoso. Meishu Sama vai nos dando os caminhos, né, para a gente concretizar esses trabalhos de expansão.
E foi muito interessante que eu encontrei o senhor José Pastor, né, e a dona Valda, né, a esposa, Dona Valda, a esposa, e assim, aí o senhor José comentou comigo, puxa, a minha mãe mora em Paulínia, eu tenho um espaço quase em frente à prefeitura de Paulínia, só que é uma loja, né? Eu fiz um salão grande, né, com banheiros, tudo, e aí você não quer conhecer? A gente podia fazer lá um núcleo de Jorei, né? Seu José já é missionário em São José dos Campos, tudo, né? E fui conhecer, encontrei com o seu José lá nessa casa, em Paulínia, e definimos que íamos abrir aquela unidade religiosa. Em 10 de maio de 1998, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Jorei, Paulínia. A unidade religiosa estava localizada na rua Salvador Lombardi Neto, no bairro Nova Paulínia. O responsável era o ministro Yukio Fukugauchi. Em 10 de fevereiro de 2001, a unidade muda-se para um imóvel na rua Oscar Seixas de Queiroz, 135. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foi celebrado pelo ministro Flávio Toshikazu Inoue. Atualmente localizada na Avenida 9 de Julho, 117, bairro Nova Paulínia, a unidade religiosa, desde o início das atividades da igreja na cidade, passou por diversos endereços e contou com a dedicação sincera de muitos ministros e missionários. Inspirados pelo legado deixado por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Paulínia dedicam-se à obra divina.